Nós somos a equipe Moneco de Invest e nós escolhemos o setor de energia elétrica. A nossa equipe é composta por mim, Vivian, Levi, Davi e Murilo. Dando uma pequena introduçãozinha sobre o setor, o Brasil é top 1 em questão de energia renovável, né? Ele possui uma das matrizes elétricas mais limpas e robustas do mundo. Ele é um setor marcado pela predominância da fonte hídrica e ele gera 88% de sua energia elétrica a partir de fontes renováveis. Passando agora para a cadeia de valor da energia, a gente tem como 3 setores principais: a geração, transmissão e distribuição, tendo como geração a Eletrobras, a ENGIE e a Auren, como transmissão Taesa, a Alupar e a Eletrobras, e distribuição a Enel, CEMIG e Equatorial. Dando uma perspectiva geral sobre o futuro do setor, 2 pontos a se destacar: a questão da demanda crescente e investimentos também previstos para os próximos anos. Com relação à demanda, em 2024 foi registrado um crescimento de 5,5%, e em fevereiro de 2025 houve um pico histórico nessa demanda em 103,7 gigawatts, o que reflete que, de fato, há margem para crescimento do setor, há margem para aumento da oferta por parte das empresas, e que isso também vai se refletir em perspectivas de novos investimentos. Entre 2025 a 2029 é previsto pelo ONS cerca de 7,6 bilhões de reais investidos no setor de energia elétrica. Além de que em 2024 foram investidos 21 bilhões de reais aproximadamente em leilões de transmissão de energia. E aí, pontuando alguns desafios também que são importantes, o primeiro é da infraestrutura envelhecida. Se a gente se der conta de que é um setor que demanda uma infraestrutura muito robusta, muito pesada, esse investimento precisa ser reposto para restaurar essa infraestrutura. O segundo ponto é de impactos climáticos, dado que boa parte da nossa geração de energia provém de fontes hidrelétricas. Então, se a gente pensar que uma seca, por exemplo, poderia causar um desbalanceamento na oferta de energia do setor. Além de que cerca de 14% da energia não chega ao consumidor. E aí isso vai para conta da ineficiência. Existem casos de furto, né, de gato, e as empresas acabam perdendo bastante com isso. Bom, gente, passando agora aqui para a SWOT do setor. Vou começar aqui pelos fatores positivos, dando um foco agora nos fatores internos. A gente tem como pontos fortes: o setor é essencial e de demanda estável, com baixa elasticidade ao PIB. Ele tem uma regulamentação consolidada e previsibilidade de receitas. Também tem a expansão das fontes renováveis, alto nível de integração entre geração, transmissão e distribuição. Agora, indo para os fatores externos, visa como oportunidades, né? O crescimento de investimentos em energia limpa e transição energética, expansão no mercado livre de energia, desenvolvimento tecnológico e digitalização do setor, e a possibilidade de atração de capital privado e emissão de green bonds. Agora, indo para os fatores negativos, começando pelos fatores internos, a gente tem como pontos fracos a elevada dependência de investimentos públicos e subsídios, custos elevados de infraestrutura e manutenção, burocracia e lentidão em processos de licenciamento ambiental e a exposição a variações hidrológicas. Agora, indo para os riscos, sendo os fatores externos, né, um fator negativo, a gente tem a volatilidade regulatória e risco de mudança tarifária, o impacto climático extremo afetando a geração hídrica e a concorrência crescente de novas fontes descentralizadas e a desaceleração econômica. Dando a sequência à nossa análise setorial, vamos mergulhar agora no case da ENGIE Brasil Energia. Ela é negociada na B3 pelo ticker ND3 e hoje ela é a maior geradora 100% privada e 100% renovável do Brasil. E para entender por que ela é assim, precisamos olhar a sua história. A jornada da ENGIE no Brasil é marcada por movimentos estratégicos de longo prazo. O grande marco inicial foi em 98, com a aquisição da Gerasul, no leilão de privatização, e só por isso já tem uma largada enorme para se tornar uma das maiores geradoras de energia do país. E seguindo na linha do tempo, vemos 2 movimentos também cruciais que definem a empresa hoje. Em 2016, ela diversifica seu portfólio, entrando no segmento de transmissão de energia, que é um negócio de receita fixa e de baixo risco, e em 2023 ela atinge um marco de ser 100% renovável.
Esse marco de 23 não foi por acaso, ela foi o resultado da venda estratégica da usina de Pampa Sul, que era a sua última usina de carvão. Isso mostra um alinhamento total com a estratégia global de descarbonização da matriz francesa, que, como vemos no gráfico, é acionista controladora com quase 69% das ações. O modelo de negócios dela é o seu grande diferencial. Ela se equilibra em 3 pilares, mas para a nossa análise eu dividiria em 2 grandes motores. O primeiro motor à esquerda é a geração de energia, que é o coração da empresa. Como o slide aponta, eles usam energias 100% renováveis. E para vender essa energia, principalmente no Mercado Livre, onde ela é líder absoluta, top 1. E o segundo motor no centro é a infraestrutura de rede, que é a transmissão. É o lastro estável da empresa, são ativos de pedágio, que geram a receita fixa, que é reajustada pela inflação. E o terceiro e último pilar é o de comercialização, onde eles fidelizam o cliente B2B com serviços de eficiência e painéis solares. A Engie usa o caixa previsível da transmissão para financiar o crescimento da geração. E como isso vai se refletir nos números? Finalmente, os indicadores financeiros. E aqui temos a história mais importante. No gráfico 1, vemos que as margens, vemos uma performance operacional excelente. As margens brutas e líquidas estão em clara expansão de 2022 para 2024. Isso mostra que a empresa é eficiente em sua gestão de geração de caixa. Porém, quando olhamos para o gráfico 2, vemos aparente contradição. A dívida líquida, que está em vermelho, cresceu muito, e o lucro líquido, em vez, caiu de 2022 para 2024. E o que explica isso? A Engie investiu bilhões nos últimos anos para construir novos parques eólicos, e principalmente em suas novas linhas de transmissão. Esse investimento, CAPEX, aumenta a dívida e as despesas com depreciação, que pressionam o lucro para baixo. Porém, como esse ciclo de investimentos pesados acabou, esses projetos agora estão ficando prontos e começando a gerar receita, caixa para a empresa. A expectativa é que agora a dívida se estabilize e o lucro líquido volte a crescer, justificando o investimento feito. Dando continuidade à análise quantitativa da empresa, trouxemos aqui alguns indicadores fundamentalistas. Destaco principalmente indicadores da ação como o lucro por ação, de R$ 3,69, e o preço sobre o valor patrimonial, de 2,85, que significa que a empresa está sendo negociada a 2,65 vezes o valor contábil dela, demonstrando grande otimismo do mercado. Nos indicadores das demonstrações financeiras, destaco 2. A dívida líquida sobre a EBITDA, de 2,85%, o que é bastante aceitável para o setor, principalmente após todo o investimento da empresa em novas matrizes, e o ROI, o retorno sobre o patrimônio líquido, de 23,15%, o que é muito saudável e muito favorável para a empresa, visto que o setor dela, a média é de aproximadamente 10%. Trouxemos aqui algumas ações de ESG da empresa. No que tange ao ambiental, os 2 pontos de destaque, a redução de 61% dos gases de efeito estufa em volume e 45% menos resíduos sólidos gerados pela empresa. Desses 45%, 75% foram reciclados. No que tange ao social, a empresa trabalha muito a inclusão e a capacitação de pessoas com deficiência. O segundo ponto de destaque no social a empresa possui um programa de equidade de gênero, principalmente voltado para lideranças da empresa. Na governança, a empresa é listada na Bolsa de Valores brasileira na modalidade Novo Mercado, que é o mais alto padrão de governança da B3. Além disso, gostaria de destacar que a empresa figura no Índice de Sustentabilidade da Bolsa Europeia, e no ISE, o Índice de Sustentabilidade Empresarial aqui da B3, e no índice de CO2, que é o de carbono também da B3. Vale a pena investir na Engie? Sim, nosso fundo chegou à conclusão, após essa análise, que vale sim a pena investir na Engie, visto que a nossa carteira tem preferência por ação do setor perene, no qual a Engie faz parte, e a alta expectativa do retorno de investimentos realizados por ela.